E aí, seus filosofeiros? Bom, para esse tema que eu não costumo falar, mas dessa vez me deu vontade de falar realmente esse tema. Filosofia política tem tudo a ver, enfim. Há duas perguntas para começar. Primeiro de tudo, né? Qual dos livros me ajuda mais a entender o momento histórico do país? O momento histórico. Qual dessas obras me ajuda mais a compreender o momento histórico do país? E a outra pergunta é: qual dessas obras dá mais poder ao candidato? Eu vou explicá-las depois da vinheta. A Cunha Zé dos Preá. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, papito? Clica no pitoco de se inscrever, clique no pitoco do like e balance o badalo para receber as notificações. E para quem já conhece o canal, sabe, é só clicar no pitoco aqui do lado e em mais, no botão mais, e ver a descrição, porque aqui no Filosofia de Tudo sempre tem uma tuia de dicas de leitura. Pois bem, essas perguntas, elas parecem simples, mas elas não são tão simples assim. E aí eu vou citar aqui dois trechos. Enfim, um trecho do livro de Ciro Gomes, né? Falar um pouco sobre ele, sobre o que é da obra, desse estilo, né? Então vamos lá. O livro chama-se Projeto Nacional, o Dever da Esperança, né? E é de autoria do próprio Ciro Gomes. Ou seja, ele é o único candidato que eu conheça, presidenciável, aliás, ele não sei se já anunciou a candidatura ou não, enfim, presidenciável, né, que tem uma obra escrita. E um trecho dela é o seguinte, né, para você entender o teor da obra. Os 2 primeiros anos do real geraram uma bolha no consumo que sustentou a popularidade de Fernando Henrique Cardoso no início do seu governo. Com o fim do imposto inflacionário, a população que não tinha como se proteger da inflação, a inflação que foi, para quem viveu os anos 80, sabe como era, aquela corrida contra o marcador de preços que todo dia de tarde ele estava lá remarcando os preços e você corria contra ele para pegar o preço anterior. Pois é. Aí, enfim, acabou com isso, né, essa questão da inflação. Como toda essa sobra de dinheiro foi para o consumo, o aumento das importações gerou a necessidade de dólar e fez disparar o seu preço. Isso forneceu a desculpa que o sistema financeiro e a elite viciada em ganhos fáceis queriam para manter os juros mais altos do mundo, atrair dólares para ganhar com a nossa dívida e diminuir o crédito e o consumo para controlar a inflação. Você aumenta os juros para desinibir o consumo, desinibir o crédito. Se você não tem crédito, você consome menos, né? Isso gera uma cadeia, enfim, é complexo. Então você deu para entender aqui que aí vai. Eu só peguei esse trecho, né? Dá para entender aqui que tem um economês. E eu não entendo muito de economês, então... e esse livro, ele é claro. Não é, assim, ele tem um economês, mas ele é claro. Ele foi escrito com a intenção de ser lido, digamos, pela maioria da classe média. Ele tem uma linguagem, de certa forma, acessível. Embora eu não ache tão acessível. A classe média brasileira, se a gente for pegar, analisar bem, não entende muitos termos básicos, enfim, que são fundamentais, até porque a maioria não se lembra de nada do ensino médio. A maioria. Então vamos abrir a biografia de Lula.
Biografia de Lula tem um teor diferente, porque, primeiro, é uma biografia. Eu não comprei, então, assim, eu peguei o trecho de demonstração, né? Eu não comprei, ainda tá caro, eu achei caro, e o meu cartão estourou. Então, fica para depois, tá caro. Não sei se baixou, enfim, tá entre os mais vendidos. Mas eu peguei o trecho da amostra, porque na Amazon você pode pegar a amostra e nessa amostra você tem o trecho. E aí vamos botar a música de fundo, bota a música de fundo porque o negócio é quente aqui. A maioria festejava a prisão de Lula, as gargalhadas, os motoboys atiçavam os grupos. É o Lula está lá, o Lula foi preso, olha aí, comunista, sei o quê, descontrolados. Manifestantes mais agressivos não se limitavam aos insultos e batiam com mastros e bandeiras do Brasil na capota dos carros, gritando palavrões. Palavrões e mais palavrões. Nos dois primeiros veículos, 6 seguranças do ex-presidente, todos armados com pistolas automáticas, viviam um teste de nervos como jamais haviam experimentado. Ou seja, percebe? Existe um teor dramático porque é uma biografia, não é alguém... Ou seja, aqui está contando uma história. Então... vamos à primeira pergunta, né? Vou iniciar, porque eu fiz uma pergunta no começo aqui, eu não estou lembrado direito como foi a pergunta aqui. Qual dos livros me ajuda a entender melhor o momento histórico do país? E é aí que está. Ambos. Nesse caso, eles empatam no termo assim, entender o momento histórico. Por quê? Em um você vai entender, no caso do de Ciro, você vai entender o momento histórico de uma maneira, digamos assim, um pouco mais didática, econômica, o momento econômico. Ele fala no livro, eu tenho um livro, esse eu tenho completo, e ele fala nos momentos, nos diversos momentos, nos conflitos. Há momentos em que o discurso menciona conflitos imagináveis. Você pode imaginar uma cena, sei lá, enfim, do conflito ocorrendo, uma coisa, né, visual. Mas, de um modo geral, você lê o livro de um jeito mais didático. Mas entende o momento histórico. Dá para você ter um panorama geral do momento histórico. No caso da biografia de Lula, você vê como se você tivesse assim numa tela de cinema assistindo a história com toda a dramaticidade que uma biografia pode carregar, porque a biografia ela tem uma coisa interessante. O biógrafo, ele pode imprimir um tom de romance à biografia. Ou não. No caso desse, parece ter. Como eu não comprei, eu não li o começo, enfim, pode ser que tenha partes assim mais chatas, com menos drama, com menos, enfim. Mas eu tenho certeza que na primeira prisão de Lula, como sindicalista ainda, se eu não me engano, em 80, todo aquele drama. E aí partimos à segunda pergunta. A segunda pergunta que é a pergunta mais... é a carta do baralho, né? Qual dá mais poder ao candidato? Qual das duas dá mais poder ao candidato? Bom, a biografia ela tem uma cena, ela tem um drama, e a outra, apesar de ter um projeto, veja bem, um tem um projeto nacional. Ou seja, você pode deduzir que, sendo ele candidato efetivamente, né, e sendo ele presidente efetivamente, presidindo o país, no caso, dizer assim, vamos cobrar de você, ó, o que você disse aqui no livro, ó, você disse aqui do projeto nacional, então vamos cobrar de você, né? Embora
Fernando Henrique Cardoso tenha mandado esquecer tudo que ele tinha escrito no livro, né? Lembra? Pois é. Enfim, isso não significa que Ciro Gomes vá repetir o que FHC fez. Até porque, quando Ciro Gomes disse que era golpe, que ia haver o golpe, houve. Primeiro, ele previu, e segundo, ele se concretizou. Houve uma previsão, e isso você tem documentado em 2015, enfim, anos anteriores, de que se estava armando um golpe, e houve um golpe parlamentar. Muitos ainda não consideram, mas houve um golpe parlamentar articulado pela mídia, inclusive pela Globo, que hoje os bolsonaristas chamam de comunista da Globo. Pois é. Pois eu assistia à Globo mesmo quando eu percebia que estavam articulando um golpe. Um golpe que enfim, um golpe parlamentar. Diferente de todos os golpes anteriores, inclusive do primeiro golpe. E qual foi o primeiro golpe do país? Qual foi o primeiro golpe do país? República, né? Foi a proclamação da República. Foi através de um golpe. Enfim, e aí sucessões de golpes e mais golpes. E aí fantasias de democracia, copiada, é lógico, dos Estados Unidos, principalmente como modelo nacional. Nós temos, enfim, usamos tudo, enfim, nós usamos nos usos e costumes, né? A gente é muito assim. Mas qual dá mais poder ao candidato? Essa é a resposta. Qual dá mais poder ao candidato? A biografia. Na minha opinião. Aí é na minha opinião. Porque não foi só a biografia que deu mais poder ao candidato. O próprio golpe deu poder ao candidato. Ou seja, você tem Lula, certo? Você tem o Lula, né? Lá, tal, Lula lá. Uma pessoa. E aí o que acontece? Como se cria um mito, um herói? Não é fabricando esse mito. Porque assim, quando você diz que todo mundo é mito, o cara pode até ganhar a eleição. Mas não vira um mito. Não vira um mito histórico. O mito, ele tem que passar pela história, ele tem que passar pela jornada do herói. E alguém fabricou ao redor de Lula a jornada do herói. Ele foi, primeiro, Lula teve como vice-presidente José Alencar. José Alencar, porque José de Alencar é o autor. José Alencar era o vice. Isso. Já Dilma teve Temer, o temerário, né? Pois é. Veja a diferença. Você joga uma pessoa no poder e coloca um vice, que é uma raposa, nesse mesmo poder. E aí, será que você não esperaria que ia dar merda, que ia dar golpe, que ia dar impeachment? Bom, é duvidoso, né? Enfim, não sabia, ótimo, beleza. O golpe foi, e aí você tem um candidato que é preso e a prisão te dá mais poder, porque na hora que o helicóptero estava lá e tudo mais, e tinha pessoas ao meu redor dizendo, comemorando, e eu olhando assim para a tela, imparcial, e dizendo, olha, já já vão saltar. Rapaz, era uma questão de tempo. Tá solto. Pronto. Foi visto a ilegalidade. Eu já previa, eu vendo a cena dizendo, eu tô vendo, ó. E aí existe outro problema. Onde está Lula? Onde está Lula? Lula está onde está o povo. E o povo é pobre e de direita. Logo, Lula é de direita. Não estou falando de fascismo. Extrema direita. Entende? Eu estou falando de direita popular. Porque quem está mais ao centro
inclusive no próprio projeto, é Ciro. Está mais ao centro, esquerda, né? Mas assim, quem enriqueceu os bancos, quem mais enriqueceu os bancos, o próprio candidato fala, Lula, o momento em que os bancos mais lucraram. O fato é, a pergunta, inclusive, o que o Brasil ganha com o fato dos bancos lucrarem mais? E cada ano mais. Se assim, você está concentrando a renda nas pessoas que vão justamente atentar contra o próprio sistema, porque elas precisam ganhar mais. Porque se o sistema precisa crescer e ele não para, o capitalismo ele é fundamentado nisso. Você deve, até na escola mais básica que a pessoa vai, enfim, estuda empreendedorismo, é sempre crescimento. Você nunca fala assim, não, eu vou chegar num ponto que eu vou parar de crescer. Não existe esse diálogo. Quem é empresário aqui e fala em parar de crescer? Eu, por exemplo, estou querendo crescer o canal do YouTube. Quero crescer. Mas não tenho pressa. Pelo menos pressa eu não tenho. Porque deglutir realmente um monte dessas ideias, enquanto as pessoas criam essa falsa polaridade, né? Na extrema esquerda está Lula e na extrema direita está Bolsonaro. Tá, não. Esquece isso é papo, isso é conversa. Não é porque é vermelho que é comunista, sabe? Não é porque é vermelho que esteja sequer na esquerda. E vários países comunistas, ou vários países socialistas, não têm a bandeira vermelha, como Cuba, por exemplo, que tem a bandeira azul, branca e vermelha. E os Estados Unidos têm também a bandeira azul, branca e vermelha, só que invertido. No caso, o quadrado é que é azul e as listras é que são vermelhas, ou seja, os Estados Unidos também é comunista, por ter vermelho na bandeira. Enfim, então... Assim, acreditar que por ser vermelho é de esquerda é bobagem, né? Deu para perceber. Mas digerir ideias novas também é algo muito difícil. E tudo isso é especulação. Eu devia ter dito no começo, né? É tudo especulação. Porque previsão mesmo, o que se tinha que prever já foi previsto, né? O resto é especulação. Afinal, ninguém se lançou candidato, né? Ninguém se lançou candidato assim ainda. Oficialmente, não, eu não me lancei a candidatura de jeito nenhum, não sou candidato. Não estou propondo ideias, nem projetos de governo, nem sou candidato, não, né? Não estou fazendo campanha, né? Enfim, em resumo é isso. As duas obras revelam o momento do país, de fato, só que uma dá mais poder ao candidato. Não necessariamente a obra, ela apenas revela o poder do candidato. E o candidato ganhou poder depois que passou pela jornada do herói que criaram ao redor dele. E ele ganhou um poder muito forte. E quanto mais baterem, mais forte ele fica. É por aí. É mais ou menos porque a galera não leu a República. Se eu lesse República, eu já tinha mais ou menos um panorama geral. Lógico que não é absoluto, é relativo, mas é aproximado. Assim como tudo na física, assim como tudo na ciência, é tudo aproximado. É tudo uma aproximação, nunca é exato. Ciências exatas é um termo também aproximado. Pois é. A única coisa que não é aproximação aqui é a tela final que está aqui do lado. E assista esse vídeo que é show de bola, muito bacana. Beijo a todas e a todos e falou.